A escola Nichiren, ela chegou junto com os imigrantes japoneses aqui no Brasil e também complementando essa pergunta, ela continua ainda fazendo muita prática em casa, né? Principalmente em cidades interior, onde não tem templos, as pessoas ainda continuam se reunindo em casas. É mais ou menos assim que funciona? Sim, os imigrantes japoneses, eles vieram para cá há 115, né? 120 anos, se eu não me engano, e o primeiro monge budista que se tem notícia no Brasil era um monge japonês, né, da linhagem Nichiren, não era Nichiren Shu, era outra escola, né, uma escola chamada Homon Butsuryu Shu, também é uma escola tradicional, ortodoxa, né, e ele veio, ele fez um trabalho, assim, maravilhoso, né, entre os imigrantes, entre as pessoas que tinham recém-chego, então estavam passando por vários sofrimentos, de adaptação e tudo mais, né, e ele fez um trabalho, assim, lindo, né, realmente muito bonito junto à comunidade daquela época, né? E essa escola cresceu, se desenvolveu, uma escola assim bastante próspera aqui no Brasil, né? A nossa escola, Nichiren Shu, apesar de já ter chego há algum tempo, há uns 60 anos mais ou menos, somente recentemente, né, ela começou a ter uma projeção maior, né, com a tradução de textos em português, né, o direcionamento dos ensinamentos à prática para brasileiros que não são descendentes e tudo mais. Então, atualmente, a gente não tem o templo ainda, né? A gente não tem um templo físico. A gente está se esforçando para fazer com que isso aconteça no futuro, né? Esse é o nosso objetivo, nosso sonho, fornecer às pessoas um local onde elas possam ir praticar. Mas só que, como a gente falou antes, o local onde a gente se encontra agora é a terra pura. Então, se a gente está na nossa casa e a gente pratica em casa, naquele momento, a nossa casa é o nosso templo, né? Então, a gente vai praticar onde a gente estiver. Né? Então, praticar em casa, praticar no templo, praticar em grupo, né? Na verdade, tudo tem o mesmo objetivo, né? Fazer com que a gente eleve a nossa condição de vida, né? E a gente consiga enxergar o local onde a gente está como uma terra pura, né? Iluminada. Essas pessoas que estão conduzindo prática em casa, né? Não sei se vocês chamam assim, em outras pessoas chamam de facilitadores de prática. Eles têm algum treinamento mínimo? Tem alguém que orienta eles? Bom, no momento a gente tem um grupo, o nosso grupo não é muito grande, tá? São algumas pessoas, a gente tem feito muitas atividades online. Tem o meu mestre, né, que ele mora no Japão atualmente, ele morou aqui no Brasil 10 anos, agora ele está no Japão, é japonês, e ele diariamente ele transmite práticas para gente, né, para quem está interessado, né, praticar junto. Então, as pessoas podem acessar via Zoom, praticar, receber os ensinamentos, ele faz palestra, faz aulas, né? Eu também faço aulas, faço um curso de budismo básico, né, para as pessoas que estão chegando a aprenderem um pouco mais, entenderem um pouco mais a respeito do budismo, porque muitas vezes as pessoas chegam com pensamentos assim, totalmente distorcido, não distorcido por maldade, distorcido por falta de conhecimento mesmo, né, sobre o que é budismo. Então, te dá esse curso, a gente dá essa preparação, né? E a gente tem algumas pessoas que estão na liderança, né, que já estão acompanhando esses cursos há mais tempo, já repetiram esse curso várias vezes, acompanham todas as orientações, todas as aulas, né, que a gente tem, sempre com bastante assiduidade, né, e que estão naturalmente tomando a frente na liderança leiga aí da nossa escola, né. Então, assim, tem essa preparação, né, a gente foca muito na prática e no estudo, né. Quanto tempo dura seu curso? É 6 meses, né? 6 meses quando eu não me enrolo muito. Porque às vezes eu quero. Eu gosto muito de falar sobre budismo, então às vezes eu acabo me estendendo demais, né? Então, por exemplo, hoje eu vou dar uma aula pro curso, né? Logo em seguida aqui da nossa live, e já era para ter acabado, e eu tô um pouco mais à metade, assim. Então, eu quero acabar em janeiro, né? Então, mas na média dá mais ou menos uns 6 meses de curso, são aulas semanais, né? De 1 hora de aula, mais ou menos. A gente tenta abranger, assim, coisas básicas, né? Como o curso já fala, é um curso básico. Então, a gente fala sobre a vida do Buda Shakyamuni, os principais ensinamentos do Buda Shakyamuni, sobre a vida do Nichiren Shonin, os principais ensinamentos do budismo Nichiren, né? Como conduzir a prática e etc, né? São mais ou menos esses os elementos principais desse curso que a gente faz. Uhum. Eu vi que você mencionou várias vezes a palavra ortodoxa, né, para as escolas. O budismo Uhum. Nichiren, assim como outras escolas, outras tradições, também está sofrendo com falsos mestres, falsos monges? Então, é uma característica, porque assim, no Japão, o Japão tem uma característica interessante de que até
150 anos atrás, vai arredondar para 200 mais ou menos, para não errar, mas o budismo ele era controlado pelo Estado, né? Então, os monges budistas eles eram uma espécie de funcionários públicos, né? Eles tinham uma função dentro da administração pública e o governo controlava, né? Ah, isso é uma escola autorizada, isso não é, né? Então, o que não era reprimido e desaparecia, né? E o que era continuava ali, né? Desempenhando suas funções. Quando o Japão se modernizou, essa separação do Estado e da religião aconteceu. E aí todos esses grupos que estavam ali, né, assim, tipo, estavam ali em estado ali de ovo, ali, eles eclodiram. E aí começou a surgir muitas religiões, né? Então a gente chama de novas religiões japonesas, né? Então a gente tem, por exemplo, a Seichonoye, né? É uma dessas religiões japonesas. Isso não é só no budismo japonês, no budismo Nichiren, mas o budismo japonês como um todo, né? E aí surgiram várias tendências de budismo leigo e desvinculado, então, aos ensinamentos mais tradicionais, com a interpretação de professores modernos, né? E aí começou, né? Como não existia mais essa regulamentação, ficou livre, né? Mais ou menos o fenômeno que a gente tem aqui no Brasil com as igrejas evangélicas, né? Então, todo mundo consegue abrir a sua própria igreja aí, falar aquilo que pensa, e quem tem mais argumento aí, ou carisma, acaba convencendo mais gente a aderir ao seu próprio grupo, né? Mas usando o nome de Nichiren, você tem conhecimento se está acontecendo isso ou não? Não, acontece sim, acontece. Existe algumas organizações bem grandes, né? Eu falo assim, eu falo que eles não são budistas, né? E eu acredito que isso não seja de forma alguma assim, uma ofensa, né? Porque qual é o problema de não ser budista? Nenhum, né? Eu só acho que eles não se alinham completamente aos ensinos tradicionais do budismo e eles usam, né, alguma coisa da mensagem de Nichiren, né, para divulgar, propagar os seus próprios ensinamentos, né? Então, existe sim esses grupos, né? Eu não julgaria eles, já é ruim, não vai e tal, né? Sei lá, se quiser ir, vai lá, ver como é que é, né? Tire suas próprias conclusões, mas é fácil perceber, né, quando é uma escola ortodoxa, tradicional e tudo mais, e quando é alguma coisa nova, né? Então, uma das coisas que a gente pode observar logo de cara são os três tesouros do budismo, né? Se eles estão presentes nessas religiões, né? Não vou falar nem escola, vou falar de religiões, né? Se não existe os três tesouros, se não existe o tesouro do Buda, que é o Buda Shakyamuni, se não existe o tesouro do Dharma, que no nosso caso é o tesouro do Lotus, e não existe o tesouro da Sangha, que é Nichiren Shonin, no nosso caso, então já, né, acende ali um sinal amarelo que pode ser que tenha alguma coisa estranha, né? Então existe, né? Existe sim vários grupos Nichiren, que se dizem Nichiren, né? Mas eu entendo como são religiões inspiradas no budismo Nichiren. Eu fiz questão de fazer ênfase nessa pergunta porque o pessoal que está vendo aqui pelo canal saber, né, que às vezes pode estar indo em algum lugar e lá é budismo Nichiren, porque já me falaram coisas estranhas do budismo Nichiren que eu sei que na tua escola, por exemplo, não aconteceria, né? Ele pode ser recitado, por exemplo, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou caminhando, ou eu preciso me fechar no meu quarto, me concentrar, fazer uma visualização especial? Então, são enfoques, né? Num primeiro momento, sim, né? Você precisa se concentrar, você precisa criar um ambiente propício para que você possa se dedicar àquilo, né? Então, a gente fala que precisa recitar com bastante concentração, recitar pronunciando claramente, com uma mente clara, com uma mente estável, né? De forma que a gente consiga atingir um certo nível de chamata, atingir um certo nível de vipassana também, né? A gente tem um mandala, que a gente visualiza aquele mandala, né? De forma a trazer essa ideia da mente pura, do mundo puro, né? Para a nossa própria vida. Então, é necessário, sim, né? Essa prática contemplativa, essa prática meditativa, né? Treinamento nisso, né? Então, a gente fala que precisa recitar, precisa né, realmente ter uma disciplina em relação a isso. Mas, você pode recitar em qualquer lugar, né? Você pode recitar no ônibus, pode recitar andando, você pode recitar no trabalho, né? Nada te impede de fazer. Na verdade, é até bom, né? Porque se você está caminhando ou no trabalho, fazendo alguma coisa, e você está lembrando daquilo, o que você está fazendo? Você está lembrando do Dharma. Então, você está pensando, eu vou colocar o Dharma na minha própria vida, eu vou viver o Sutra do Lótus, eu vou me dedicar aos outros, eu vou reconhecer a natureza de Buda em todos os seres. É isso que você está fazendo, né? Então, não tem problema. E, indo mais além, a gente não precisa nem verbalizar,
o Nam-myoho Renge Kyo. Se a gente age de acordo com o Sutra, os nossos comportamentos, nossas palavras, nossas ações, elas estão de acordo com o Dharma, elas seguem os ensinamentos do Sutra do Lótus, né, os ensinamentos do Buda Shakyamuni, né, então a gente está recitando o Nam-myoho Renge Kyo, mesmo que as nossas palavras não sejam exatamente essas, mesmo que a gente esteja de boca fechada, né? Então a gente precisa recitar com a nossa boca, mas também com o nosso coração e com o nosso corpo, né? Essa é uma prática completa. Mas claro, para chegar até aí, né, tudo tem um caminho, né? Você não vai chegar assim de repente, do nada, nossa, hoje minha vida é o Dharma, hoje eu sinto o Dharma fluir nas minhas veias e tal. Não, isso não vai acontecer assim do nada, né? Você tem que ter um esforço, tem que ter prática, tem que ter dedicação e disciplina. Você falou mentalização de mandala. O que é isso? Bom, nós temos um mandala inscrito por Nichiren Shonin. Esse mandala, ele representa a terra pura do Buda Shakyamuni, né? Que é onde é a terra pura do Buda Shakyamuni? É o nosso próprio Buda, é o nosso próprio mundo, aliás. Né? E o Buda Shakyamuni é o nosso próprio Buda, porque é o Buda que nasceu aqui neste mundo. Então, esse mandala, ele apresenta uma caracterização do capítulo 16 do Sutra do Lótus, que é o capítulo no qual o Buda revela essa extensão longa da vida dele, que eu mencionei antes, né? E nesse mandala, todos os seres, né, do Sansara e também os seres Pratikabudas, Theravādas, Bodhisattvas, estão todos descritos, né, junto com deuses, demônios, divindades diversas, né, mostrando como seria esse mundo, como é este mundo iluminado, como é este mundo puro, né, um mundo ideal, essa realidade transcendente, inefável, né? Então a gente visualiza, mentaliza isso, né, para transportar essa mandala para a nossa própria vida. A gente se torna mandala, né? Nosso coração, nossa mente se torna mandala. Então esse mundo puro se torna tudo que está ao nosso redor, né? Então essa é a ideia da visualização da mandala. E uma prática, quais elementos ela tem que ter? Você diz em termos de... Que talvez, acho que minha pergunta não foi boa. Mas, por exemplo, assim, dentro de uma prática do budismo tibetano, sempre se fala, né, que você tem que ter a motivação, a prática em si e, no final, uma dedicação. Foi mais ou menos nesse sentido. Quais Tá. etapas, talvez seja assim? Sim, entendi. Bom, o primeiro e o mais básico, né, você tem que recitar a Nam-myoho Renge Kyo. Se você está fazendo isso, já é uma primeira etapa. Então, você já tem uma fé, né? A fé é o elemento inicial, é a ignição de tudo, né? Você dá uma chance, dá uma oportunidade para aquele momento acontecer. Conforme você vai avançando e recebendo orientação de professores e tudo mais, aí você entende mais ou menos como agrega outros elementos. Então, a gente geralmente faz uma invocação, né? A gente chama, né, entre aspas, assim, Budas, Bodhisattvas, para que eles venham ao nosso local de prática. Né? Nós nos devotamos a eles, nós homenageamos os iluminados, né? Homenageamos todos os Bodhisattvas, os deuses, etc. Né? E então, nós homenageamos o Sutra. Né? Aí nós recitamos o Sutra, ou recitamos o Daimoku, ou recitamos os dois. E, por fim, a gente faz a dedicação dos méritos da nossa prática, né, em prol da iluminação. Né? Basicamente, né, você pode dedicar o que você quiser, né, mas um elemento principal, fundamental, é a dedicação em prol da iluminação de todos os seres vivos. Né? Porque, como é uma prática mahayana, a gente está oferecendo para as outras pessoas. Né? Não é para mim a prática, eu não vou ficar comigo os méritos que eu acumulei. Eu vou distribuir entre todos os seres. Né? Então, eu dedico tudo que eu acumulei, tudo que eu ganhei, né, para que as outras pessoas sejam felizes. Então, essa é mais ou menos uma sequência básica. Né? E essa prática, ela pode ser feita em português ou continua sendo feita na língua original? A gente faz basicamente tudo em português, é possível. Né? Então, a gente ainda recita, né, o sutra da forma tradicional, né? Não é nem japonês, né? A gente chama Shindoku, é chinês com a pronúncia em japonês. Então, a forma bem tradicional é assim que se recita nos templos, né? É assim que eu recebo ainda o treinamento para recitar, né? Mas é possível recitar assim em português. A gente não recita em português porque a gente ainda está em desenvolvimento das traduções e tudo mais. Existe um ritmo, né? Existe uma forma correta de se recitar. A gente precisa transportar, traduzir isso tudo para o português. Mas pode, sim, fazer em português. Não tem problema nenhum. Se você quiser só abrir o sutra e ler da tua própria maneira, né? Com a tua entonação, com o teu ritmo, não tem problema também. Né? O importante é essa motivação. Né? Eu quero ter contato com o Dharma, eu quero ter contato com o Sutra do Lótus, eu quero praticar.
né? Então não tem problema. Se você quiser fazer tudo em português, pode fazer tudo em português. Só realmente o Daimoku, que a gente fala Namu-myo Horengekyo, né? Isso é uma regra, assim, que quem é da nossa escola recita dessa maneira, né? E agora, nesse período de pandemia, vocês estão fazendo prática online. Sim, sim. A gente tem feito prática online todo dia, né? Todo dia, no começo do ano, a gente começou a fazer práticas às 5 horas da manhã, né? Então, todo mundo se encontrava ali via Zoom, fazia as práticas às 5 horas da manhã, das 5 às 6. Depois a gente veio o inverno, ali começou a ficar um pouquinho mais frio e tal, a gente passou das 6 às 7 da manhã, né? Hoje a gente está mantendo aí das 6 às 7 horas da manhã, mas além dessas práticas, assim, as aulas do curso de budismo básico, a gente convida, assim, constantemente professores do Japão, já veio para a da Inglaterra, né, dar aulas para a gente também, aulas especiais, né? Então, a gente está sempre tendo esse intercâmbio. Tem práticas online com outros templos de outros lugares do mundo também. Dá para dizer que a gente tem aproveitado bastante, né? Dadas as circunstâncias, a gente tem aproveitado bastante, né? Esse momento aí virtual do mundo.